Capítulo 3 do controle externo da atividade policial. Artigo 9º. O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo: inciso 1. Ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais. Inciso 2. Ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade fim policial. Inciso 3. Representar a autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 4. Requisitar a autoridade competente para instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial. Inciso 5. Promover a ação penal por abuso de poder. Artigo 10. A prisão de qualquer pessoa por parte de autoridade federal ou do Distrito Federal e Territórios deverá ser comunicada imediatamente ao Ministério Público competente com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão. Capítulo 4 da Defesa dos Direitos Constitucionais. Artigo 11. A defesa dos direitos constitucionais do cidadão visa a garantia do seu efetivo respeito pelos poderes públicos e pelos prestadores de serviços de relevância pública. Artigo 12. O procurador dos direitos do cidadão agirá de ofício ou mediante representação, notificando a autoridade questionada para que preste informação no prazo que assinar. Artigo 13. Recebidos ou não as informações e instruído o caso, se o procurador dos direitos do cidadão concluir que direitos constitucionais foram ou estão sendo desrespeitados, deverá notificar o responsável para que tome as providências necessárias a prevenir a repetição ou que determine a cessação do desrespeito verificado. Artigo 14. Não atendida no prazo devido a notificação prevista no artigo anterior, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão representará ao poder ou autoridade competente para promover a responsabilidade pela ação ou omissão inconstitucionais. Artigo 15. É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais lesados. Parágrafo 1º. Quando a legitimidade para a ação decorrente da inobservância da Constituição Federal verificada pela Procuradoria couber a outro órgão do Ministério Público, os elementos de informação ser-lhe-ão remetidos. Parágrafo 2º. Sempre que o titular do direito lesado não puder constituir advogado e a ação cabível não incumbir ao Ministério Público, o caso, com os elementos escolhidos, será encaminhado à Defensoria Pública competente. Artigo 16. A lei regulará os procedimentos da atuação do Ministério Público na defesa dos direitos constitucionais do cidadão. Capítulo 5 das Garantias e das Prerrogativas. Artigo 17. Os membros do Ministério Público da União gozam das seguintes garantias. Inciso 1. Vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Inamovibilidade, salvo por motivos de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior
por voto de 2/3 de seus membros, assegurada ampla defesa. Inciso 3, vetado. Artigo 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União. Inciso 1. Institucionais. Alínea A. Sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais oficiem. Alínea B. Usar vestes talares. Alínea C. Ter ingresso e trânsito livres em razão de serviço em qualquer recinto público ou privado, respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Alínea B. A prioridade em qualquer serviço de transporte ou comunicação público ou privado no território nacional quando em serviço de caráter urgente. Alínea E. O porte de arma independentemente de autorização. Alínea F. Carteira de identidade especial de acordo com o modelo aprovado pelo Procurador-Geral da República e por ele expedida, nela se consignando as prerrogativas constantes do inciso 1, alíneas C, D e E do inciso 2, alíneas D, E e F deste artigo. Inciso 2. Processuais. Alínea A. Do Procurador-Geral da República, se processado e julgado nos crimes comuns pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. Alínea B. Do membro do Ministério Público da União que oficie perante tribunais ser processado e julgado nos crimes comum e de responsabilidade pelo Superior Tribunal de Justiça. Alínea C. Do membro do Ministério Público da União que oficie perante juízes de primeira instância ser processado e julgado nos crimes comuns e de responsabilidade pelos tribunais regionais federais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Alínea D. Ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal competente ou em razão de flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação àquele tribunal e ao Procurador-Geral da República, sob pena de responsabilidade. Alínea E. Ser recolhido à prisão especial ou à sala especial de Estado-Maior, com direito à privacidade e à disposição do tribunal competente para o julgamento, quando sujeito à prisão antes da decisão final, e à dependência separada no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena. Alínea F. Não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. Alínea G. Ser ouvido como testemunhas em dia, hora e local previamente ajustados com o magistrado ou a autoridade competente. Alínea H. Receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo em grau de jurisdição nos feitos em que tiver que oficiar. Parágrafo único. Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de infração penal por membro do Ministério Público da União, a autoridade policial, civil ou militar remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República, que designará membro do Ministério Público para prosseguimento da apuração do fato. Artigo 19. O Procurador-Geral da República terá as mesmas honras e tratamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal e os demais membros da instituição, as que forem reservadas aos magistrados perante os quais oficie. Artigo 20. Os órgãos do Ministério Público da União terão presença e palavra asseguradas em todas as sessões dos colegiados em que oficie. Artigo 21.
As garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público da União são inerentes ao exercício de suas funções e irrenunciáveis. Parágrafo único. As garantias e prerrogativas previstas nesta lei complementar não excluem as que sejam estabelecidas em outras leis. Capítulo 6 da autonomia do Ministério Público. Artigo 20. Ao Ministério Público da União é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe, inciso 1, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores. Inciso 2. Prover os cargos de suas carreiras e dos serviços auxiliares. Inciso 3. Organizar os serviços auxiliares. Inciso 4. Praticar atos próprios de gestão. Artigo 23. O Ministério Público da União elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 1º. Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês. Parágrafo 2º. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público da União será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas da União, segundo o disposto no título 4, capítulo 1, seção 9 da Constituição Federal, e por sistema próprio do controle interno. Parágrafo 3º. As contas referentes ao exercício anterior serão prestadas anualmente dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional. Capítulo 7 da Estrutura. Artigo 24. O Ministério Público da União compreende, inciso 1, Ministério Público Federal, inciso 2, Ministério Público do Trabalho, inciso 3, Ministério Público Militar, inciso 4, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo único. A estrutura básica do Ministério Público da União será organizada por regulamento nos termos da lei. Capítulo 8 do Procurador-Geral da República. Artigo 25. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos, permitida a recondução precedida de nova decisão do Senado Federal. Parágrafo único. A exoneração de ofício do Procurador-Geral da República por iniciativa do Presidente da República deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal em votação secreta. Artigo 25. São atribuições do Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público da União. Inciso 1. Representar a instituição. Inciso 2. Propor ao Poder Legislativo os projetos de lei sobre o Ministério Público da União. Inciso 3. Apresentar a proposta de orçamento do Ministério Público da União, compatibilizando os anteprojetos dos diferentes ramos da instituição na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 4.
nomear e dar posse ao Vice-Procurador-Geral da República, ao Procurador-Geral do Trabalho, ao Procurador-Geral da Justiça Militar, bem como dar posse ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Inciso 5. Encaminhar ao Presidente da República a lista tríplice para nomeação do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Inciso 6. Encaminhar aos respectivos presidentes as listas sextuplas para a composição dos tribunais regionais federais, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho. Inciso 7. Dirimir conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União. Inciso 8. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Inciso 9. Prover e desprover os cargos das carreiras do Ministério Público da União e de seus serviços auxiliares. Inciso 10. Arbitrar o valor das vantagens devidas aos membros do Ministério Público da União nos casos previstos nesta lei complementar. Inciso 11. Fixar o valor das bolsas devidas aos estagiários. Inciso 2. Exercer outras atribuições previstas em lei. Inciso 13. Exercer o poder regulamentar no âmbito do Ministério Público da União, ressalvadas as competências estabelecidas nesta lei complementar para outros órgãos nela instituídos. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral da República poderá delegar aos Procuradores-Gerais as atribuições previstas nos incisos 7 e 8 deste artigo. Parágrafo 2º. A delegação também poderá ser feita ao Diretor-Geral da Secretaria do Ministério Público da União para a prática de atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal, estes apenas em relação aos servidores e serviços auxiliares. Artigo 27. O Procurador-Geral da República designará, dentre os integrantes da carreira maiores de 35 anos, o Vice-Procurador-Geral da República, que o substituirá em seus impedimentos. No caso de vacância, exercerá o cargo o Vice-Presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal até o provimento definitivo do cargo. Capítulo 9. Do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União. Artigo 28. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União, sob a presidência do Procurador-Geral da República, será integrado pelo Vice-Procurador-Geral da República, pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Artigo 29. As reuniões do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União serão convocadas pelo Procurador-Geral da República, podendo solicitá-las qualquer de seus membros. Artigo 30. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União deverá opinar sobre as matérias de interesse geral da instituição e, em especial, sobre: Inciso 1. Projetos de lei de interesse comum do Ministério Público da União, neles incluídos, a linha A.
os que visem a alterar normas gerais da Lei Orgânica do Ministério Público da União. A linha B, a proposta de orçamento do Ministério Público da União. A linha C, os que proponham a fixação dos vencimentos nas carreiras e nos serviços auxiliares. Inciso 2. A organização e o funcionamento da Diretoria-Geral e dos serviços da Secretaria do Ministério Público da União. Artigo 31. O Conselho de Assessoramento Superior poderá propor aos Conselhos Superiores dos diferentes ramos do Ministério Público da União medidas para uniformizar os atos decorrentes de seu poder normativo. Capítulo 10. Das carreiras. Artigo 32. As carreiras dos diferentes ramos do Ministério Público da União são independentes entre si, tendo cada uma delas organização própria da forma desta lei complementar. Artigo 33. As funções do Ministério Público da União só podem ser exercidas por integrantes da respectiva carreira que deverão residir onde estiverem lotados. Artigo 34. A lei estabelecerá o número de cargos das carreiras do Ministério Público da União e os ofícios em que serão exercidas suas funções. Capítulo 11. Dos serviços auxiliares. Artigo 35. A Secretaria do Ministério Público da União é dirigida pelo seu Diretor-Geral de livre escolha do Procurador-Geral da República e demissível ad nutum, incumbindo-lhe os serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo à instituição. Artigo 36. O pessoal dos serviços auxiliares será organizado em quadro próprio de carreira, sob regime estatutário, para apoio técnico administrativo adequado às atividades específicas da instituição. Título 2. Dos ramos do Ministério Público da União. Capítulo 1. Do Ministério Público Federal. Seção 1. Da competência, dos órgãos e da carreira. Artigo 37. O Ministério Público Federal exercerá as suas funções. Inciso 1. Nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais e dos Tribunais e Juízes Eleitorais. Inciso 2. Nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais para a defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas, do meio ambiente, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, integrantes do patrimônio nacional. Inciso 3. Vetado. Parágrafo único. O Ministério Público Federal será parte legítima para interpor recursos extraordinários das decisões da Justiça dos Estados nas representações de inconstitucionalidade. Artigo 38. São funções institucionais do Ministério Público Federal as previstas nos capítulos 1, 2, 3 e 4 do título 1, incumbindo-lhe especialmente, inciso 1, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. Inciso 2. Requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas. Inciso 3. Requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. Inciso 4. Exercer um controle externo da atividade das polícias federais, na forma do artigo 9º. Inciso 5. Participar dos conselhos penitenciários. Inciso 6. Integrar os órgãos colegiados previstos no parágrafo 2º do artigo 6º, quando competentes da estrutura administrativa da União.
Inciso 7. Fiscalizar a execução da pena nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral. Artigo 39. Cabe ao Ministério Público Federal exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito, inciso 1, pelos poderes públicos federais, inciso 2, pelos órgãos da administração pública federal, direta ou indireta, inciso 3, pelos concessionários e permissionários de serviço público federal, inciso 4, por entidades que exerçam outra função delegada da União. Artigo 40. O Procurador-Geral da República designará, dentre os subprocuradores-gerais da República e, mediante prévia aprovação do nome pelo Conselho Superior, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, para exercer as funções do ofício pelo prazo de 2 anos, permitida uma recondução precedida de nova decisão do Conselho Superior. Parágrafo único. Sempre que possível, o procurador não acumulará o exercício de suas funções com outras do Ministério Público Federal. Parágrafo 2º. O procurador somente será dispensado antes do termo de sua investidura por iniciativa do Procurador-Geral da República, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior. Artigo 41. Em cada Estado e no Distrito Federal será designado, na forma do artigo 49, inciso 3, órgão do Ministério Público Federal para exercer as funções do ofício de Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. Parágrafo único. O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão expedirá instruções para o exercício das funções dos ofícios de Procurador dos Direitos do Cidadão, respeitado o princípio da independência funcional. Artigo 42. A execução da medida prevista no artigo 14 incumbe ao Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Artigo 43. São órgãos do Ministério Público Federal. Inciso 1. O Procurador-Geral da República. Inciso 2. O Colégio de Procuradores da República. Inciso 3. O Conselho Superior do Ministério Público Federal. Inciso 4. As câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. Inciso 5. A Corregedoria do Ministério Público Federal. Inciso 6. Os subprocuradores gerais da República. Inciso 7. Os procuradores regionais da República. Inciso 8. Os procuradores da República. Parágrafo único. As câmaras de coordenação e revisão poderão funcionar isoladas ou reunidas, integrando conselho institucional, conforme dispuser o seu regimento. Artigo 44. A carreira do Ministério Público Federal é constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral da República, Procurador Regional da República e Procurador da República. Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Procurador da República e o do último nível, o de Subprocurador-Geral da República.